Boa noite, novamente. Abram as Bíblias, por gentileza, no livro de Judas. Vamos iniciar o estudo no livro de Judas. Hoje eu queria ler todo o livro com vocês. Será que vocês aguentam, hein? Judas todo? Diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação já foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele. Estes tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem os outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém.
Curva sua cabeça, vamos orar, pedir ao Senhor que nos dirija enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para estudar a tua palavra e temos ela, Senhor, aberta diante de nós. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, que fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações, nos ajude, Senhor, a reter aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, para que vivamos de acordo com a tua vontade e para a glória do teu santo e poderoso nome. Santo Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de termos a tua palavra colocada diante de nós, para nos ajudar, Senhor, a lidarmos com todas as circunstâncias, Senhor, inclusive com temas difíceis como esse, Pai. Que teu nome seja exaltado em todas as coisas. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, essa pequena carta do Novo Testamento, a carta de Judas, vai tratar sobre um assunto delicado, vai falar a respeito dos falsos mestres e como a igreja ela deveria lidar com esses que se dizem mestres, se arrogam a ensinar a palavra de Deus, mas que na verdade ensinam a respeito a como se distanciar da palavra de Deus. E nós, irmãos, hoje vivemos em tempos que a fé cristã ela é constantemente desafiada. Constantemente surgem desafios à fé bíblica. E assim como nos dias de Judas, o erro ele não se apresenta apenas fora da igreja, mas ele se infiltra dentro da igreja, disfarçado de piedade. Então, diante disso, diante dessa situação, Judas ele escreve uma carta curta, como nós acabamos de ler aqui. Uma carta curta, porém muito poderosa e firme, para exortar os irmãos do primeiro século a lidarem com os falsos mestres, para exortar os crentes a defenderem a fé que eles professavam, mas fazerem isso sem arrogância, com a consciência limpa, sabendo dos desígnios de Deus e com dependência na capacitação divina, para revelar-lhes a verdade e dirigir-lhes o caminho por onde eles deveriam andar. E aí, antes de tratar diretamente dos falsos mestres, coisa que ele vai fazer na maior parte da carta, Judas ele prepara o coração dos crentes, aqui nesses primeiros quatro versículos, lembrando a eles quem eles são, né, e o que eles possuem em Cristo. Então, nos 2 primeiros versículos, ele estabelece as bases espirituais sobre as quais a defesa da fé deve ser construída. O alicerce onde nós devemos construir a defesa e a luta para defender essa fé. Por que é que eles devem lutar? Por que eles devem se posicionar? Quem são eles? Quem são esses crentes para entrarem nessa? E ainda na sua saudação, Judas ele se apresenta e ora e deseja para que os crentes eles recebam capacitação divina, eles recebam do alto capacitação, segundo a posição que eles têm, que é segura em Jesus Cristo, para que eles possam lutar pela fé que foi dada a eles de uma vez por todas. Mas além de conhecer a si mesmos, de saber dessa posição que eles têm em Cristo, os discípulos de Jesus, eles também precisam conhecer o inimigo. Eles precisam saber contra quem eles devem lutar. Então, nos 2 versos seguintes, o verso 3 e o verso 4, que são os 4 versos que nós vamos estudar hoje, do verso 1 até o 4, nesses 2 últimos versos, Judas denuncia esses falsos mestres, que estavam se infiltrando na igreja e que estavam pervertendo a sã doutrina. E ele apresenta as características deles, que podem ser conhecidas ou reconhecidas pelos irmãos da igreja, que podem ser comparadas com os verdadeiros crentes e serem conhecidos. Porque defender a fé do erro exige consciência de que o erro existe e de quem são aqueles que estão propagando esse erro. E também precisa de coragem para lutar pela fé sem constrangimento,
para se posicionar diante do erro, lutando pela fé que nos foi dada. Então, apesar de não desejar controvérsias, né, e debates a respeito da fé, como ele mesmo vai falar ao longo dessa carta, Judas ele vai ser incisivo, vai ser contundente no seu ensino, né, nessa carta a respeito dos falsos mestres e do falso ensino que eles traziam aos crentes. Os falsos mestres, eles não são tratados como vítimas. Pelo contrário, eles são tratados como inimigos da fé. Inimigos contra quem nós devemos lutar com toda diligência e defender a fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, nesses primeiros 4 versos da carta de Judas, ele vai nos dizer quem nós somos, o que nós temos, o que nos foi dado para lutar contra esse inimigo. E contra quem é esse inimigo que nós devemos lutar. E aí ele começa falando a respeito da nossa identidade, falando a respeito de quem nós somos em Cristo. Né? Então, ele começa já na apresentação a instruir os irmãos a respeito disso. Normalmente você pode olhar para a apresentação das cartas no Novo Testamento e você pensar, não, isso aqui ele estava só cumprindo tabela, só cumprindo uma formalidade. Porque, de fato, era isso que as pessoas que escreviam cartas ali no primeiro século faziam. Colocavam ali uma saudação, um desejo de saúde para que seguisse com a carta. Mas aqui é diferente, aqui o Espírito Santo inspira os escritores bíblicos e já no início ele começa instruindo os irmãos a respeito daquilo que o Espírito quer ensiná-los. Então, desde a sua apresentação até as palavras que ele usa para caracterizar os crentes, a quem ele está enviando essa carta, tudo está sendo usado para encorajar esses irmãos a se engajarem na defesa da fé e na luta contra os falsos mestres. Desde o começo, Judas, ele começa já encorajando os irmãos, empurrando os irmãos, mostrando para eles o que eles têm para lutar. E aí ele começa se apresentando como servo de Cristo e irmão de Tiago. No primeiro versículo ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. É a primeira informação que nós temos aqui na carta e é surpreendente ter essa informação. Porque Judas, esse Judas que escreveu a carta, ele é meio irmão de Jesus, segundo a carne, como a gente encontra lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55, quando fala dos irmãos de Jesus. Então, Judas aqui, apesar de ser meio irmão de Jesus, ele não reivindica esse parentesco físico com Jesus. Ele podia dizer, olha, eu sou o irmão de Jesus, então vocês olhem para quem está falando. Eu estava ali, bem pertinho dele. Eu convivi com ele muito mais do que todos os outros apóstolos. Mas não é isso que ele faz. Ele não reivindica esse parentesco físico. O que ele vai fazer é invocar o seu relacionamento espiritual com Jesus. Ele vai falar desse relacionamento espiritual, daquilo que ligava ele espiritualmente com Cristo. Ele se apresenta como servo, ou um escravo voluntário e totalmente submisso ao seu Senhor, totalmente submisso à vontade do seu Senhor. A palavra aqui que ele usou não fala só de um empregado, alguém que estava sob o serviço de outro, mas é alguém que pertence a outro, alguém que não tem direitos, que não tem vontade própria, mas que faz a vontade daquele que é o seu dono. É assim que Judas se apresenta, não como irmão físico de Jesus, mas como escravo de Cristo, como alguém que deu a sua vida a Cristo. Judas reconhece a autoridade absoluta de Cristo na vida dele aqui. E nenhum outro vínculo, nem mesmo um vínculo familiar, substitui esse relacionamento espiritual que ele tem com Cristo, esse novo nascimento, essa submissão ao senhorio de Jesus. E aqueles que são chamados para lutar pela fé, irmãos, para lutar contra os falsos mestres, eles precisam se colocar voluntariamente sob a autoridade desse Senhor. Precisam se colocar sob a autoridade de Cristo como Senhor da sua vida. Precisam entender que são escravos,
que devem cumprir a vontade do seu Senhor a todo custo. Precisam se ver dessa forma. É só assim que nós vamos nos comprometer nessa luta, como nós realmente devemos nos comprometer com ela. Só entendendo quem nós somos, qual o nosso relacionamento, qual o relacionamento que nós temos com Cristo, é que nós vamos entrar nessa luta contra os falsos ensinos e os falsos mestres, como deveríamos realmente entrar. E aí, nesse mundo que nós vivemos, nós estamos acostumados a ver todo tipo de coisa, né? Muitos que se aproximam da fé por tradição familiar, né? Ou porque vivem em um país de cultura cristã, ou porque acham legal vir aqui participar desse tempo junto com outras pessoas, ou para se sentir pertencendo a algum grupo. Mas Judas, ele está dizendo aqui que ele nos lembra que a verdadeira fé, ela começa com a sujeição pessoal a Cristo. A luta pela fé começa quando nós nos sujeitamos a Cristo. Nós precisamos entender quem nós somos e quem é o Senhor a quem nós servimos. Compreender a posição que nós temos e qual a posição dele com relação a nós. Defender a fé começa quando, primeiro, nós nos rendemos ao Senhor da fé. Então, nós somos arregimentados como soldados do seu exército. E essa responsabilidade de defender a fé é para aqueles que creram e professam esta fé. São esses que devem defender a fé que nos foi dada. E a igreja de hoje, eu acho, ela precisa redescobrir o que significa ser servo de Cristo, né? E viver, não para fazer o próprio nome conhecido, mas para fazer o nome de Cristo conhecido. Viver não para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade do seu Senhor, do Senhor que o salvou. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender se nós vamos entrar nessa luta em defesa da fé. Se nós vamos realmente combater contra os falsos mestres e contra a falsa doutrina. Nós precisamos entender que nós somos servos, escravos de Cristo e lutamos a luta de Cristo. Nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. E é por causa dele, é pelos objetivos dele, é pela vontade dele que nós lutamos. E aí, depois de começar se colocando no lugar dele, mostrando que ele reconhecia quem ele era e quem era o Senhor da sua vida, apesar desse laço de parentesco que ele tinha, ele continua agora identificando, né, os leitores, os seus leitores, aqueles a quem ele estava enviando a carta. Ele continua falando sobre a obra salvadora de Deus na vida daqueles que deveriam receber essa carta. Ele diz: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então aqui Judas vai dizer para quem é essa advertência, para quem é essa convocação, para quem é esse chamado que ele está fazendo para defender a fé. Com quem é que ele pretende falar a respeito dos falsos mestres? Ele resume aqui a identidade teológica dos seus ouvintes. Faz esse resumo, e ele resume aqui em 3 expressões, que são muito profundas e que estão interligadas e que mostram quem são os crentes que deveriam ouvir essa exortação e esse chamado, né? Primeiro, ele diz que eles são chamados, né? Aos chamados. Então, ele coloca aqui a ênfase ao chamado eficaz de Deus sobre a vida dessas pessoas, né? Esse chamado que trouxe a pessoa, que trouxe um pecador, que trouxe aquele que não estava procurando por Deus, trouxe para junto dele. Esse chamado que não é um mero convite, mas que é o poder de Deus trazendo aqueles que ele escolheu para estarem com ele. E a palavra aqui aponta para uma vocação que resulta em uma transformação. Ou seja, aqueles que foram chamados estão inevitavelmente sendo transformados. Estão inevitavelmente nessa vocação e sendo transformados. E é Deus quem inicia e quem sustenta essa salvação e essa transformação. É Ele quem produz transformação, é Ele quem sustenta aquele a quem Ele chamou. Então, é para esses que foram chamados, por esse chamado que não podia ser resistido,
que Judas está falando aqui. Mas eles não foram apenas chamados, eles também são amados em Deus. Eles são chamados e amados em Deus. E preste atenção aqui, a preposição que ele usa é em. Ele não diz que eles são amados por Deus, mas eles são amados em Deus. Né? Ele usa essa preposição aqui, que é um marcador de associação próxima, íntima, que está dentro, né, que está ali junto do outro, que indica que esses crentes eles estão em uma esfera de amor. Eles são amados em Deus. Isso é, eles vivem e permanecem dentro do amor do Pai, vivem e permanecem dentro desse amor. O amor de Deus aqui não é apenas um sentimento, né, um sentimento passageiro, um sentimento volúvel, que muda conforme as circunstâncias ou o comportamento daquele a quem ele ama. O amor de Deus aqui é uma realidade concreta, uma realidade que protege, é uma realidade contínua, onde nós, que fomos chamados, a quem ele ama, onde nós permanecemos, onde nós estamos. E além disso, eles são guardados por Jesus Cristo. Né? Eles estão seguros. Eles não deveriam ter nada a temer. Eles não deveriam estar ansiosos por nada, porque eles estão seguros. Eles foram guardados e continuam sendo guardados. Jesus não só os salvou, ele também os preserva. Ele também cuida deles. Ele também conduz eles até o fim. Aqui ele faz esse testemunho, ele dá esse testemunho trinitário, esse testemunho da Trindade, né? O Pai ama, o Filho guarda, o Espírito chama. Todas as pessoas da Trindade estão envolvidas aqui naquilo que os crentes são, como o Tiago está dizendo aqui. Então, antes de nós enfrentarmos os falsos mestres, nós precisamos lembrar quem nós somos em Cristo, né? O que nós temos a partir de Cristo, o que Ele nos deu. Muitos podem se sentir inseguros. Podem se sentir inseguros diante da oposição crescente da cultura, do mundo, né, dessa pressão que nos empurra para nós esquecermos os valores bíblicos e adotarmos os valores do mundo, ou por causa das heresias modernas, dos falsos ensinos, que vêm até por meio daqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão dentro da igreja. Mas a segurança, ela não vem por causa daquilo que nós fazemos. Ela não vem por causa do nosso desempenho espiritual, ou por causa do que nós conhecemos, ou do nosso bom comportamento, ou porque nós fazemos tudo certinho, seguimos passo a passo todas as coisas. Essa segurança ela vem por causa da obra completa e contínua de Deus nas nossas vidas. E isso não pode ser tirado de nós. Isso não pode ser mudado, nem nós mesmos podemos tirar isso de nós, porque foi o Senhor que trabalhou todas essas coisas na nossa vida. Então, você não luta pela fé, você não luta contra os falsos mestres para ser aceito por Deus. Mas você luta porque você já foi aceito por Deus, porque você é amado por Ele, porque você é guardado por Ele. É por isso que você se engaja nessa luta. É por isso que você se torna um defensor da fé. Porque o Senhor já te chamou, te ama e te guarda. Mas além dele encorajá-los, né, chamando a atenção para a sua identidade em Cristo, para aquilo que eles ganharam em Cristo, para aquilo que eles são em Cristo, Judas ele também vai orar por eles. Né, e vai orar por capacitação divina, para que os crentes, né, à medida da posição que eles têm, e do desafio que se mostra diante deles, eles continuem firmes. E aí ele diz aqui que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Né? Então ele vai encerrar aqui a saudação dele com a oração por abundância espiritual. É o que ele pede, a abundância espiritual para esses irmãos. Ele não deseja prosperidade material, não deseja saúde, como era o comum se fazer nas cartas do primeiro século. Ele não deseja livramento do mal por causa das dificuldades que eles estavam passando, por causa dos falsos mestres que estavam entrando na igreja. Ele não deseja sucesso pessoal.
Mas ele deseja, o que ele deseja e ora por eles, é por recursos divinos, para que eles consigam perseverar nesses tempos de confusão e de falsas doutrinas. Ele deseja para eles recursos espirituais para eles lidarem com o engano, com o falso ensino e com os falsos mestres. É por isso que ele ora. E aí nessa oração ele pede por misericórdia. Ele pede que a misericórdia seja multiplicada, né? A compaixão que perdoa e que restaura o caído. Porque em meio aos falsos ensinos, o povo de Deus ele precisa de corações compassivos, não só de corações críticos, né, de corações belicosos. Eles precisam ter corações compassivos, misericordiosos. Eles precisam ser misericordiosos com aqueles que estão sendo levados pelo engano, que precisam de compaixão por aqueles que estão confusos e precisam de amor por aqueles que estão tentados a se deixar persuadir pelo engano. Eles precisam de misericórdia para eles mesmos e precisam de misericórdia por meio deles, para com os outros, né? E geralmente é assim que a Bíblia nos fala a respeito das virtudes, né? Nós recebemos e aí nós podemos dar. É assim que fala sobre o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Nós somos misericordiosos como Ele foi misericordioso conosco. É assim que Jesus ensina na parábola do servo incompassivo, né? Que não teve misericórdia, a mesma misericórdia que teve. E aí Jesus termina dizendo que nós devemos ser misericordiosos, como foi demonstrado misericórdia para nós. Nós precisamos lutar contra os falsos mestres e lutar também pelos nossos irmãos que estão sendo levados pelo engano. Por isso nós precisamos de misericórdia nessa luta. Por isso que nós precisamos lutar com misericórdia. Mas além de misericórdia, nós precisamos também de paz. E ele ora pedindo paz para aqueles irmãos. Essa paz aqui, que ele deseja para os crentes, significa integridade ou estabilidade interior, que vem pelo fato de nós termos sido reconciliados com Deus. Porque nós temos paz com Deus, então nós podemos ter também essa paz com os outros. Não é a paz apenas na ausência de guerra. Pelo contrário, porque ele está convocando os irmãos para a guerra. Ele está convocando eles para a luta contra os falsos mestres. Mas ele pede paz para eles. Então é paz a despeito da guerra. É o equilíbrio emocional e espiritual de quem confia no Senhor, mesmo em tempos turbulentos, mesmo em tempo de luta, mesmo em tempos difíceis e confusos. Você ainda pode ter paz, a paz que o Senhor dá. Não é a paz apenas na ausência de guerra, mas a paz a despeito dela. Não é aquela paz motivada apenas por circunstâncias tranquilas e favoráveis. A paz que o mundo pensa ou a paz que o mundo pode dar. Mas a paz que mesmo em meio à confusão, ela te dá equilíbrio. É a paz que excede todo o entendimento, que você não pode explicar. Por que no meio de tanta luta, guerra e confusão, você ainda tem paz? É essa paz que Judas está pedindo para esses irmãos, para que eles possam entrar nessa guerra. E além disso, ele pede por amor, que o amor seja multiplicado. Esse amor que é o vínculo que mantém toda a comunidade unida e firme, que mantém os crentes juntos, que mantém eles ali unidos na luta contra os falsos mestres. Sem amor, eles seriam derrotados nessa luta. Eles seriam espalhados, desbaratados, vencidos pelos falsos mestres. Se não houver amor, eles não vão conseguir lutar contra os falsos mestres. Os falsos mestres, com seu falso ensino, eles dividem a igreja. Mas o amor mantém a igreja unida, mantém a comunhão dos irmãos, mantém o corpo reunido e lutando juntos pela sã doutrina. E ele pede que tudo isso seja multiplicado, tudo isso cresça, seja multiplicado na vida daqueles irmãos, para que eles possam lutar. E
quando ele diz que sejam multiplicados, ele expressa um desejo intenso de que isso aconteça, para que eles tenham armas para lutar contra a falsa doutrina. Judas ora para que essas virtudes, elas transbordem continuamente naqueles crentes. Porque ele sabe que enfrentar o erro exige mais do que ortodoxia, exige mais do que intelectualidade, exige mais do que conhecimento teológico. Só essas coisas não são suficientes na luta contra as falsas doutrinas. Nessa luta, nós precisamos de piedade e de maturidade espiritual. É isso que nós precisamos para lidar com os falsos mestres. E hoje não é diferente, meus irmãos. A igreja, ela continua enfrentando os falsos ensinos, os falsos mestres. E hoje existem heresias para todo gosto. Heresias digitais, teologias do sucesso, teologia feminista, teologia do coach, teologia de esquerda, teologia de direita, todo tipo de distorções da graça de Deus. Distorções de toda espécie que você quiser. Cada pessoa e aquilo que ela pensa, ela consegue encaixar numa teologia ou no ensino, hoje em dia. Então, para resistir, não basta conhecimento teológico. É preciso misericórdia para com os enganados e com os confusos, com aqueles que estão se perdendo. É preciso ter paz para não se desesperar no meio da luta, para se manter o equilíbrio, para se manter firme, para olhar diante da luta e seguir em frente. E é preciso amor para corrigir sem arrogância, para se manter unido e firme contra a mentira, para estar junto com o irmão nessa luta. Então, defender a fé é tanto um ato de coragem como um exercício de graça. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter coragem nessa luta, mas nós precisamos também da graça de Deus, tanto para nos mantermos seguindo em frente, como graça para os outros que estão junto conosco nessa luta. Nós não queremos usar o que Cristo nos deu para destruir as pessoas. Nós queremos usar para edificá-las, para conduzi-las para Ele. Então, compreender a nossa identidade, de quem nós somos discípulos, o que nós temos em Cristo, tudo isso é essencial na guerra contra as falsas doutrinas e contra os falsos mestres. E é por isso que Judas, ele começa a sua carta assim, mostrando para aqueles irmãos quem eles eram, o que eles têm em Cristo, como eles podem lutar essa batalha, como eles podem ir em frente nessa batalha. Mas isso ainda não é o suficiente. Só isso não é o suficiente. Nós precisamos também conhecer quem é o inimigo. Nós precisamos saber quem é o inimigo. E aí, no início, ele falou no início dos crentes, agora ele vai começar a falar dos falsos mestres, e aqui nesses próximos 2 versículos, ele faz um resumo daquilo que ele vai tratar em toda a carta a respeito desses falsos mestres, né? Então, Judas afirmou quem são os crentes. Eles são chamados, são amados, eles são guardados. Agora, ele vai mostrar que essa identidade, conhecer essa identidade deles é vital, porque há um inimigo real, e esse inimigo são os falsos mestres com os seus falsos ensinos. Eles precisam saber quem são e saber quem são os inimigos. Então, enquanto os verdadeiros crentes eles vivem sob o amor e o cuidado de Deus, os falsos mestres vivem fora da submissão de Cristo. E embora eles aparentem estar dentro da comunidade, fazer parte do corpo, serem dos nossos, eles são lobos em pele de ovelha. Então, se conhecer a nossa identidade em Cristo prepara o nosso coração para a luta contra os falsos mestres, essa advertência, esse alerta desperta a nossa consciência para quem é o inimigo contra quem nós estamos lutando, para conhecer o inimigo contra quem nós lutamos. E ele começa falando o que ele realmente queria fazer ao escrever essa carta, e da urgência que ele tem em falar a respeito desse assunto. Ele diz que o propósito inicial era comentar a vida cristã, falar a respeito das bênçãos. Ele diz, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, então Judas, ele começa revelando a sua intenção original, e que essa intenção original era uma intenção pastoral,
Ele queria edificar os irmãos. Ele queria escrever uma carta sobre a salvação comum, falar das bênçãos, da esperança compartilhada entre todos os crentes, edificá-los com essas coisas. Mas aí, de repente, ele precisou mudar a intenção. Ele mostra que ele tinha zelo, ele fazia isso com zelo, ele se empenhava em fazer isso. Ele tinha um desejo sincero, fazia um esforço diligente para falar com os irmãos a respeito da salvação comum. Mas, de repente, algo urgente mudou a direção daquilo que ele estava pensando fazer. E aí ele resolve escrever o que escreveu aqui, Ele percebeu que essa salvação comum sobre a qual ele queria falar, com a qual ele queria compartilhar com os crentes, ele percebeu que isso estava em perigo, Essa salvação comum, ou essa fé apostólica que era compartilhada entre todos os crentes, ou esse corpo de verdades que unia os crentes do primeiro século. Tudo isso estava em perigo por causa de homens que transformam em libertinagem a graça de Deus. Então Judas ele não pretendia causar polêmica, ele não queria causar um debate, ele não queria briga com ninguém, ele queria edificar a igreja. Mas o surgimento dos falsos mestres exigiu um tom mais apologético, um tom mais enfático, mais firme a respeito da doutrina cristã. Ele não podia se acovardar aqui. Ele não podia deixar que o erro destruísse aqueles por quem Cristo morreu. Ele precisava intervir e alertar os irmãos sobre o perigo do falso ensino e dos falsos mestres. E é exatamente isso que ele vai fazer. E é claro que nós também, irmãos, preferimos falar sobre comunhão, sobre amor, sobre a graça de Deus, sobre as bênçãos celestiais que nós temos em Cristo. Mas há momentos em que o amor à verdade exige uma defesa firme da verdade. Há momentos em que nós precisamos subir o tom e falarmos e defendermos aquilo que nós recebemos de Cristo. Pastores e igrejas devem estar prontos, como Judas estava, para mudar o tom quando a pureza do Evangelho é ameaçada. E o mesmo zelo que nos faz adorar a Deus também deve nos fazer proteger a verdade, defender a verdade, lutar em favor da verdade bíblica. Nós precisamos estar preparados para isso. Então ele mudou de falar com os crentes a respeito das bênçãos da salvação para encorajá-los a lutar pela fé cristã, a lutar pela fé bíblica e apostólica. Ele disse: eu senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele viu que era necessário exortar esses irmãos, chamá-los para a luta. E aqui ele vai mostrar essa intenção. Ele queria convocar os crentes à batalha espiritual pela verdade, pela fé que foi entregue aos santos. E quando ele diz lutar, ele está usando aqui um termo militar, que também era usado para os atletas. E esse termo é de onde vai derivar a nossa palavra agonizar. E significa aqui um esforço intenso, um esforço de alguém que luta com todas as forças, ou alguém que luta até perder as forças, que luta até não poder mais. E é daí que vem a nossa palavra agonizar. Então Judas, ele está chamando os irmãos para se engajarem nessa luta, para defenderem a fé e lutarem, se empenharem na luta, até não aguentar mais. É para isso que ele nos chama. Nós precisamos lutar com todas as forças, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque essa fé que nos foi entregue, ela tem uma natureza definitiva, completa, que não cabe mais adições a ela. Não há nova fé, não há novos evangelhos, não há nova revelação. Aquilo que nós temos é aquilo que foi nos dado e aquilo pelo que nós devemos lutar. Aquilo que nos foi entregue na Escritura Sagrada, o testemunho dos apóstolos, é por isso que nós devemos lutar. Já está completo.
é definitivo, nós não precisamos procurar mais nada. Não precisamos procurar nova revelação. Ele já nos deu tudo que precisamos. É por isso que nós temos que lutar. Essa fé que ele está falando, não é uma fé como uma mera confiança subjetiva. Ou por alguém que diz assim, não, eu acredito nisso, eu realmente acredito. Não é disso que ele está falando. Ele está falando desse conteúdo objetivo da verdade cristã que foi transmitido pelos apóstolos e que foi preservado na Escritura Sagrada. É por isso que nós devemos lutar. É por isso que nós devemos nos empenhar em lutar. Essa é a fé que nós devemos lutar. Nós também, hoje, que cremos, nós também somos chamados para essa luta. Somos chamados a lutar, não com violência, né? Nem com agressividade, mas nós somos chamados a lutar com convicção e com fidelidade por aquilo que nos foi dado. Né? E no tempo como o nosso, o tempo em que nós vivemos de relativismo teológico, onde não existe mais verdade, onde tudo pode ser aceito, ou de espiritualidade superficial, aquela espiritualidade da casca, onde você tira a casca e não tem mais nada que você possa procurar. Nesse tempo que nós vivemos, irmãos, nós precisamos ainda mais lutar e defender a fé, sem alterar o conteúdo daquilo que nos foi entregue. A Bíblia, ela não precisa de uma nova edição para o século XXI, ela não precisa de correção para o século XXI. Ela precisa de proclamação fiel, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser exposta, ela precisa ser defendida, a sua verdade precisa ser defendida. Então, Judas aqui ele faz um contraste. Né? Os crentes eles são guardados em Cristo e por isso eles podem lutar pela fé. Os falsos mestres eles são condenados desde a eternidade. Por isso eles lutam contra a fé. E aí ele segue mostrando quais são as características desses falsos mestres. Características que eles apresentaram, que eles apresentam, pelas quais nós podemos reconhecer ele, e fazendo ao mesmo tempo um contraste com aquilo que ele tinha falado a respeito dos crentes. Ele fala da identidade dos falsos mestres, ele diz assim no versículo 4. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, agora Judas ele vai expor esse perigo real. Ele vai apresentar as características dos falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja, como os crentes poderiam perceber esses falsos mestres, como eles deveriam lutar contra eles. A primeira coisa que ele diz a respeito deles é que eles entraram secretamente na igreja. Ele diz, certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. A palavra aqui significa entrar dissimuladamente, deslizar para dentro sorrateiramente. É a imagem de um predador, né, que vai chegando perto da sua presa, se escondendo, sem se deixar ser notado, até o momento de dar o bote final. Era isso que esses falsos mestres faziam quando eles entravam na igreja. Judas ele descreve essa infiltração silenciosa, não é uma guerra aberta, não há aqui uma declaração de guerra, mas eles entram silenciosos, calados, sorrateiramente. Isso nos ajuda a perceber que, desde o início, esses homens eles tinham más intenções. Eles não eram verdadeiros crentes que, de repente, ficaram loucos e criaram uma nova doutrina. Não. Eles entraram com más intenções, sorrateiramente, de uma maneira que eles pudessem se estabelecer e depois enganar e atacar aqueles que estavam na igreja. Esses homens, eles pareciam piedosos, eles falavam de Cristo, usavam a linguagem da fé, mas eles eram inimigos da fé, e eram inimigos internos da fé. Isso ecoa o alerta de Paulo, lá em Atos 20, quando ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso,
e exorta eles, e aí ele diz: tomem cuidado, lobos vorazes se introduzirão entre vocês. A liderança da igreja, os presbíteros da igreja, ele diz: tomem cuidado porque lobos vorazes se introduzirão no meio de vocês. Meus irmãos, nós precisamos vigiar, precisamos orar, nós precisamos estar atentos àqueles que entram no meio de nós. Aqueles que se colocam como mestres diante de nós. Vocês precisam orar pelos pastores de vocês. Precisam orar para que não existam falsos mestres no meio deles. Para que eles consigam perceber se existirem falsos mestres no meio deles. Para expulsarem do meio de nós. Nós precisamos estar atentos a esses falsos mestres. E hoje os falsos mestres, eles raramente entram pela porta da frente. Raramente entram fazendo estardalhaço, pelo menos no primeiro momento. Os falsos ensinos hoje, eles chegam por vídeos, por redes sociais, por modismos teológicos que surgem a cada semestre. Pregações populares, ou melhor, pregações populistas, que distorcem a graça de Deus, que dizem o que as pessoas querem ouvir, que massageiam o ego daqueles que estão ouvindo. A igreja, ela precisa de discernimento bíblico. Conhecer a Bíblia para discernir esses falsos ensinos. E cada crente precisa amadurecer para identificar o erro por si mesmo. Para perceber que aquilo não vem da Escritura, não é o Senhor ensinando. Mas diz que eles também estavam pervertendo a doutrina da graça. Eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. O que ele quer dizer aqui é que eles pervertem a graça. E como é que eles fazem isso? Eles convertem a graça em licença para o pecado. Eles anunciam a graça como meio para o seu pecado, como justificativa para o pecado. É aquela antiga ideia de que a graça elimina a necessidade de santidade. Que porque Deus é gracioso, eu não preciso me importar com o pecado. Deus, ele lida conosco com graça, então nós não precisamos nos importar com o pecado, tudo vai dar certo no final. É a mesma distorção que Paulo combateu lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1, quando no capítulo 5, ele falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? E aí, já prevendo que alguns do meio deles iria dizer: então se abundou o pecado, vamos pecar mais, para que a graça abunde. Ele mesmo faz essa pergunta e ele diz: havemos de permanecer no pecado, para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum, de jeito nenhum. Não é isso que nós devemos fazer, porque como nós que morremos para o pecado, permaneceremos nele? Como nós podemos permanecer no pecado se nós morremos para ele? A heresia moderna é a mesma. O falso ensino moderno é o mesmo. Deus é amor, então não importa o que você faça, não importa como você viva, Deus vai entender. Se tem alguém para ofender, ofende a Deus, porque Ele sempre entende. Ele quer o seu coração, então viva como você quiser, só dê o coração para Ele. Mas a graça verdadeira, ela nos liberta do pecado, e não para o pecado. Entendermos que o Senhor usou de graça para conosco, é entender que o Senhor nos libertou do pecado. Nos libertou para vencermos o pecado, e não para cometermos o pecado, não para usarmos do pecado. Uma igreja que defende a fé, ela precisa pregar a graça com verdade. Uma graça que perdoa e uma graça que transforma. Uma graça que liberta o homem do pecado para a obediência. Uma graça que possibilita o homem a obedecer a Deus. O homem morto nos seus delitos e pecados, que não buscava por Deus, que não tinha nada que ver com Deus, que não pensava em obedecer a Deus. A graça,
ela nos liberta para que nós possamos obedecer ao Deus que nós não poderíamos obedecer antes. E ainda ele diz que esses falsos mestres, eles pervertiam a doutrina de Cristo. Ele diz, e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. No texto aqui, Judas usa 2 títulos, né? Soberano e Senhor, porque ele quer ressaltar a autoridade absoluta de Cristo, que os falsos mestres eles negavam. Talvez eles não negassem com palavras, talvez eles não dissessem abertamente, Cristo não tem autoridade sobre mim. Talvez eles não dissessem, não, o que Cristo disse não é verdade. Provavelmente, eles não diziam isso. Provavelmente, os falsos mestres que surgirem no meio de nós, eles não vão dizer isso. Mas eles negavam a autoridade de Cristo na sua conduta, na sua maneira de viver, com aquilo que eles faziam. Eles não professavam que não se submetiam à autoridade de Cristo, mas eles viviam como se de fato Cristo não fosse autoridade na vida deles. Negar o senhorio de Cristo é rejeitar o seu domínio prático sobre a vida, irmãos. É vir todo domingo, quarta, no grupo de famílias, aprender a palavra de Deus, saber o que Cristo demanda de nós através da sua palavra e mesmo assim viver de forma contrária à sua vontade. É se tornar ateu prático. Dizer que acredita em Deus, mas viver de uma forma como se nós realmente não acreditássemos nele. Viver sem levar em conta aquilo que ele quer para as nossas vidas. É professar fé com os lábios, mas viver como se não crêssemos de verdade. Como se não crêssemos que ele é o nosso Senhor. É viver em desobediência clara à palavra de Deus, dizendo que é crente e que Jesus é Senhor da sua vida. Hoje muitos professam Jesus como Salvador, mas vivem também sem Jesus como Senhor nas suas vidas. Eles usam Jesus como uma palavra mágica ou como uma pílula de conforto e de consolo em momentos de necessidade, de aflição, mas rejeitam a autoridade dele para viverem de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios desejos. Querem Jesus para as suas necessidades, para serem abençoados, mas esquecem de Jesus quando precisam se submeter à autoridade deles para as suas vidas. Negar a autoridade de Cristo é o mesmo que negar a pessoa de Cristo. Se você não recebe Ele como Senhor da sua vida, é porque você não o recebeu como Salvador da sua vida. É porque Ele não é ninguém na sua vida. Então a igreja precisa recuperar a ênfase no senhorio de Cristo, lembrando que Ele não apenas salva, mas Ele também governa o seu povo. Ele é Senhor do seu povo. E vejam que, embora esses falsos mestres, eles parecessem com crentes, eles eram essencialmente diferentes dos crentes que Judas começou falando nos primeiros versículos, nos primeiros 2 versículos, né? E parece que propositalmente nesses 4 versículos, e eu acho que ele fez exatamente com essa intenção, Judas ele faz um contraste entre a identidade dos crentes e a dos falsos mestres. Logo depois de falar quem eram crentes, o que eles tinham em Jesus, ele vai falar dos falsos mestres, quem eles são, o que eles fazem. E aí ele faz esse contraste. Ele diz que os crentes verdadeiros, eles são chamados por Deus. Os falsos mestres, eles entram sorrateiramente, sem serem convidados. Os crentes verdadeiros, eles são amados pelo Pai. Os falsos mestres corrompem o amor de Deus em libertinagem. Os crentes verdadeiros são guardados em Cristo. Os falsos mestres, eles negam o senhorio de Cristo. Os crentes verdadeiros, eles são receptores da graça de Deus, mas os falsos mestres, eles são abusadores da graça. Eles usam da graça de Deus, abusam da graça de Deus. Os crentes verdadeiros, eles lutam pela fé, mas os falsos mestres, eles lutam contra a fé. E esse contraste aqui, ele mostra a importância de nós conhecermos a nossa verdadeira identidade em Cristo, conhecermos quem somos em Cristo. Só quem sabe quem é em Cristo é que pode reconhecer
o que não é de Cristo. E, portanto, lutar nessa batalha do lado certo. Tomar a posição ao lado de Cristo, contra o falso ensino, contra os falsos mestres. Então, tem algumas aplicações que nós podemos tirar do ensino de Judas aqui na carta, na sua carta. Primeiro, a fé, ela precisa de defensores, não apenas de simpatizantes. Judas, ele chama os crentes, ele convoca os crentes, não apenas os líderes, não apenas os pastores, mas todos os crentes, a lutarem pela fé. O erro prospera quando os fiéis se calam. Ele chama todos aqueles que creram a lutarem pela fé, a se engajarem nessa luta pela fé. Ele não chama eles a estarem perto, a participar de algumas coisas, a acharem legal ali aquela reunião dos crentes, mas estarem sempre distantes de fato. Se você é apenas um simpatizante do Evangelho, eu convido você a se tornar um soldado alistado do Evangelho. Ou então talvez essa igreja não seja o melhor lugar para você estar. A graça, ela precisa ser bem compreendida. Nós não podemos utilizar da graça de Deus de qualquer maneira. A graça barata, ela produz crentes superficiais, igrejas superficiais. Mas a graça bíblica, ela produz discípulos santos que continuam se santificando. Então não transforme em libertinagem a graça de Deus. Isso é característica dos falsos mestres. São eles que fazem isso. São eles que gostam de transformar em libertinagem a graça de Deus. E se você vive dessa forma, talvez isso possa indicar que você não é um verdadeiro salvo em Jesus Cristo. Nós também precisamos compreender que a vigilância, ela precisa ser contínua. Nós precisamos estar continuamente vigiando. Os falsos mestres, eles continuam entrando disfarçados. Eles continuam entrando sem ser notados. Hoje em dia eles têm microfones, têm câmeras, têm plataformas, têm redes sociais, youtubers. Então eles têm toda essa ferramenta para entrar na igreja. Cabe à igreja discernir o evangelho verdadeiro do falso e proclamar Cristo como único Senhor e rejeitar os falsos mestres com seus falsos ensinos. E por último, a defesa da fé, ela deve ser feita com humildade e com coragem. Na verdade, ela não precisa de agressividade. Ela precisa de clareza e de fidelidade. Nós precisamos ser claros naquilo que nós pregamos e precisamos pregar com fidelidade. Continuamente pregar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, irmãos, antes de Judas começar de fato a entrar no ensino a respeito dos falsos mestres, ele estabeleceu aqui as bases espirituais sobre as quais nós devemos lutar contra os falsos mestres e os falsos ensinos. Nós devemos saber quem nós somos chamados, somos amados e somos guardados. A quem servimos é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. É a Ele que nós servimos. E de quem nós dependemos? Nós dependemos da misericórdia, paz e amor que nos são multiplicados por Deus. É Deus quem faz isso nas nossas vidas. A defesa da fé, ela não começa com debate, nem com briga. A defesa da fé, ela começa com devoção, sabendo quem você é se mantendo perto de Deus. A igreja que se lembra da sua identidade, que se lembra aquilo que recebeu em Cristo, é aquela que vai permanecer firme quando o erro se levantar, quando o erro persistir. É ela que vai permanecer firme. Então, nós, como servos de Cristo, precisamos ser conscientes de quem nós somos, de que nós somos amados, de que nós somos guardados. Nós precisamos viver com coragem, com mansidão, com amor, defendendo a fé com o coração cheio de misericórdia, com a mente firme na verdade e com a alma encorajada em Deus. A defesa da fé, ela não é opcional. É uma expressão do amor por Cristo e pela sua igreja, a igreja por quem Ele morreu. Então, a verdadeira igreja, ela não é apenas a que canta bem, que cresce em número, mas é a que permanece firme na verdade, que defende a fé, que defende a verdade e segue adiante. Amém?
Então vamos orar e pedir a Deus que nos ajude. Que o Senhor nos ajude a sermos defensores dessa fé que Ele colocou diante de nós. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por causa da Tua palavra que nos confronta. Por causa da Tua palavra, Senhor, que nos dá a direção a seguirmos, que nos encoraja, Pai, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Obrigado, Senhor, por nos encorajar a defendermos essa fé, Senhor, que foi colocada diante de nós, que nos foi dada, Senhor, que o Teu Espírito colocou nos nossos corações. Que nós sejamos verdadeiros defensores da fé, que nós possamos, diante desse mundo mal, que é contrário a Deus e a Sua palavra, Senhor, nós possamos, sem constrangimento, Senhor, defender a fé que uma vez por toda foi dada aos crentes. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, irmãos, antes de nós cantarmos a última música, eu gostaria, no último domingo, o pastor Tiago chamou aqui as pessoas que ele tem, que nós já temos conhecido, né, para que a igreja também reconhecesse, aqueles que já têm entendido que o Senhor os tem chamado para uma vocação, né, de servir a Deus. Mas nós gostaríamos também de chamar aquelas pessoas que têm entendido, né, chamar aqui na frente para nós orarmos por você, para a igreja conhecer você, para ela orar também por você, aqueles que Deus tem colocado no seu coração e que têm entendido que eles devem servir a Deus, devem entregar suas vidas para servir a Deus, né? Então nós passamos pelo Outubro Missionário falando a respeito de missões, falando o que o Senhor tem feito através dessa igreja, mas nós queremos ver o que Deus fez no coração de vocês, né? De cada um de vocês individualmente, como Ele colocou o desejo de servir a Ele no seu coração. Então eu queria chamar você para vir aqui na frente, para nós conhecermos você, ajudarmos você a entender o que é que Deus tem colocado no seu coração, treinarmos e caminharmos junto com você. Alguns falaram comigo, então não fique constrangido. Podem vir. É o Senhor da Seara quem está chamando. E nós, como igreja, devemos orar por esses irmãos, devemos reconhecê-los, né, e devemos dar o nosso apoio a eles, né? Nós fomos chamados para defender a fé, aqui, ali e além, né? Alguns o Senhor chama para fazer isso de forma integral, né? Para gastarem toda a sua vida, entregarem toda a sua vida para isso, né? E é uma excelente obra, meus irmãos. É o Senhor da Seara quem nos chama para fazer a sua vontade. Então vamos orar por esses irmãos. Quero orar por eles. Depois a gente vai cantar a última música. E aí nós estamos encerrados. Vamos orar. Santo Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso e Santo, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, Pai. E somos gratos a Ti pela Tua bondade, misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre a vida dessa igreja. Pai, agora nós Te pedimos, Senhor, que faça dessa igreja uma força missionária, Pai. Que envie, Senhor, missionários saídos daqui, Senhor, do meio de nós, os melhores, Senhor, entre nós, para que eles possam ir pregar o Teu Evangelho, defender a fé, Senhor, onde eles estiverem, Pai. E que nós possamos ficar aqui louvando e exaltando o Teu nome por causa da vida deles, Senhor, orando por eles, apoiando o trabalho deles, Pai. Que Teu nome seja exaltado e glorificado na vida deles e na vida dessa igreja, Pai. Senhor, traz todos aqueles que o Senhor quiser trazer, Pai. É o Senhor quem transforma o coração dos homens, é o Senhor quem chama os homens à salvação e ao ministério, Pai. Então faz isso, continua trazendo trabalhadores para a Tua seara, Pai. Que o Teu nome seja exaltado
e glorificado em todas as coisas. Nós te pedimos e oramos assim no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.